Vamos dar uma olhada agora no ciclo cardíaco, né? Quais são as fases do ciclo cardíaco? Aqui eu botei de forma geral duas grandes fases, a sístole e a diástole ventricular. Mas como é que ocorre, então, de forma um pouco mais detalhada, essas fases? Então eu vou começar aqui pela sístole. Nós podemos dividir aqui a sístole, né, em duas fases. A primeira a gente chama sístole ventricular em duas fases. A gente chama a primeira fase de contração isovolumétrica do ventrículo, e a segunda fase de ejeção ventricular. Duas fases da sístole. Na diástole nós podemos também dividir em duas fases: o relaxamento isovolumétrico na primeira fase e depois o enchimento ventricular, uma diástole tardia. E a terceira fase do ciclo cardíaco, né, seria a sístole atrial. Na verdade, nós começamos, né, a primeira fase do ciclo cardíaco, na verdade, é a sístole atrial. Por quê? Porque a corrente elétrica, né, para quem conhece um pouquinho mais de eletrofisiologia, a gente chama de despolarização, né, do miocárdio. A corrente ou os potenciais de ação, né? A despolarização, ou a corrente elétrica que vai fazer com que o miocárdio se contraia, inicia numa região aqui próxima à veia cava superior, né, no átrio direito, inicia aqui no nódo sinoatrial. Então, nós vamos iniciar a primeira fase do ciclo cardíaco, porque a partir desses potenciais de ação que ocorrem nesse ponto aqui do coração, é que vai se iniciar a contração dos átrios, certo? Então, primeiro os átrios se contraem. Depois, essa corrente elétrica migra para os ventrículos através de fibras especializadas, localizadas aqui entre os átrios e ventrículos, chamadas de fibras de His, né, e espalham essa corrente para o miocárdio ventricular através de fibras chamadas de Purkinje, né, chamado sistema His-Purkinje. Essa questão elétrica nós vamos ver em uma outra aula. Tá? Hoje eu quero me dedicar mais à mecânica cardíaca. Então, por que nós iniciamos o voo? Claro, um ciclo ele não tem início e fim, tá? Mas nós vamos iniciar de fato o ciclo, né, pelo início da contração do coração que se dá nos átrios, e depois, cerca aí de 0,15 segundos depois, ele migra em direção aos ventrículos e os átrios já estão relaxando nesse momento. Então a primeira coisa que vai ocorrer, depois de iniciar aqui o marca-passo do nosso coração, no nódo SA, é a despolarização e contração dos átrios. Isso, portanto, vai fazer com que o sangue termine de encher os ventrículos. Por que termine de encher os ventrículos? Porque eles já estavam cheios. Se vocês lembrarem da lâmina anterior, eu disse que o enchimento ventricular se dá pelo relaxamento das paredes do ventrículo. Isso faz com que cerca de 80% do sangue do átrio, né, migre do átrio para o ventrículo. Então, quando os átrios contraírem, o ventrículo já está quase cheio, vai terminar de encher o ventrículo. Então, durante a sístole atrial, essa pequena contração que dura em torno de 0,1 a 0,15 segundos, né, dos átrios, simplesmente vai fazer com que, de forma agora sim ativa, né, os ventrículos terminem seu enchimento. Então essa é a primeira fase do ciclo cardíaco, sístole atrial, onde nós temos uma contração dos átrios e o deslocamento final de líquido, de sangue, dos átrios direito e esquerdo para os ventrículos direito e esquerdo através das válvulas tricúspide e mitral, completando o enchimento ventricular. Bom, essa despolarização, essa corrente elétrica aqui que se espalhou pelo átrio e fez com que ele contraísse, ela
ela se propaga em direção então aos ventrículos, fazendo com que eles iniciem sua contração, né? Isso é feito através aqui de um sistema de fibras especializadas que nós chamamos de RIS e depois se espalha por fibras de Purkinje. Vai passar aqui pelo nódo atrioventricular, que nós vamos discutir em um outro momento. Então a segunda fase é a sístole ventricular. Começou com a sístole atrial, agora a contração dos ventrículos, nós vamos chamar de sístole ventricular. Mas nós vamos dividir em duas fases, uma rápida e uma mais lenta. A rápida é chamada de contração isovolumétrica ventricular, ou contração ventricular isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque no início da contração do ventrículo, observe que os ventrículos estão cheios, né? Não há esvaziamento do ventrículo. Portanto, o volume não se altera. Portanto, iso igual volume. Não há variação de volume. Nesse primeiro momento da contração dos ventrículos, o sangue vai tender, que está aqui dentro do ventrículo, vai querer voltar para onde ele veio, né? Ou seja, voltar para os átrios, já que aqui as válvulas estão abertas. E essa tendência de querer retornar para os átrios vai fazer com que as válvulas tricúspide e mitral se fechem. E daí a pressão interna vai aumentar mais, né? Então nós temos aqui um aumento, um início de contração, o fechamento das válvulas atriais, o que causa o que a gente chama de primeiro som cardíaco, ou bulha cardíaca, né? A partir então do fechamento e da vibração que ocorre em função desse fechamento das válvulas atrioventriculares, e a pressão aqui dentro vai aumentando. Então não há variação de volume, mas há uma variação grande de pressão interna do ventrículo. E à medida que essa pressão aumenta, isso vai fazer com que as válvulas, né, das artérias, tanto a artéria pulmonar quanto a artéria aórtica, que estavam fechadas, vai fazer com que elas abram. E ao abrir, então, ocorre a ejeção de sangue por essas artérias. Por isso, fase de ejeção de sangue. O sangue, portanto, vai ser ejetado para o lado direito, sangue venoso, em direção aos pulmões, pela artéria pulmonar, e do lado esquerdo, pela artéria aórtica, sangue arterial. Então essa abertura, das válvulas aqui da artéria pulmonar, da válvula aórtica, ela se dá por aumento de pressão e vai permitir então o esvaziamento do ventrículo e a diminuição do seu volume. Certo? Muito bem. Agora, então falamos aqui de uma fase chamada de sístole atrial, a sístole ventricular dividida em duas fases. Essa é bem rápida, em torno de 0 a 1 segundo, essa é mais lenta, né? O músculo ele se inicia contraindo e continua a sua contração, o total dura em torno aí de 0,3 segundos, né? O total dessa contração. Então o primeiro 0,1 segundo é da fase isovolumétrica, os outros 2/3 é da ejeção ventricular, onde há esvaziamento então do ventrículo. Bom, iniciamos a diástole agora. A diástole terminou a contração aqui, acabou a fase de despolarização, se iniciamos a fase de repolarização. Tá? E depois nós vamos discutir melhor isso na parte de eletrofisiologia. Mas, portanto, não há mais a corrente elétrica, há um retorno, né, dos potenciais de membrana e o músculo relaxa. O cálcio, que é importante, né, para a contração do miocárdio, ele para de fluir para dentro do músculo, e isso faz com que, à medida que esse cálcio é retirado por bombas de dentro dos miócitos cardíacos, o músculo relaxa. Então iniciamos a fase de relaxamento ventricular ou diástole.
Então, na primeira fase da diástole, a mais rápida, nós temos então a fase chamada de relaxamento ventricular isovolumétrico. Observem que à medida que o músculo relaxa, ele esvaziou, esvaziou durante a última fase da sístole. Então, à medida que ele relaxa, nós vamos ter aquela redução da pressão. A pressão que estava aumentando bastante no início, ela passa a se estabilizar e depois, à medida que inicia o relaxamento, a diástole, portanto, ela diminui a pressão interna do ventrículo rapidamente e isso faz com que o sangue que fluiu pelas artérias queira retornar de volta para os ventrículos. Esse retorno, a tendência de refluxo do sangue arterial de volta para os ventrículos, vai fazer com que as válvulas, a válvula aqui da artéria pulmonar e a válvula aórtica, se fechem, impedindo então que o sangue retorne. Isso vai causar uma vibração e um segundo som cardíaco que nós chamamos de segunda bulha. Então a primeira bulha ela se dá durante a fase isovolumétrica da contração, por fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha se ocorre, o segundo som cardíaco mais evidente, ocorre em função do fechamento das válvulas arteriais, a partir da redução da pressão interna do ventrículo que se dá por seu relaxamento inicial. Certo? Muito bem. Fechou as válvulas aqui, o ventrículo continua se relaxando e a pressão cai mais ainda. E à medida que a pressão cai mais ainda, vamos para a última fase, a diástole tardia, ou o enchimento ventricular. Vai se dar então, observem que estavam fechadas as válvulas atrioventriculares, e à medida que cai a pressão aqui, as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, se abrem. E ao abrir, então, o sangue passa a fluir do átrio para o ventrículo e, portanto, ocorre um enchimento ventricular de forma passiva, como eu disse. Não há necessidade de contração dos átrios para que isso ocorra, e sim ocorre em função de diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo. Muito bem, então ele vai se encher em torno aí de 80% do seu volume total e no final ocorre uma pequena contração. No final não, na verdade no início de um novo ciclo, uma nova despolarização, um novo potencial de ação, uma nova corrente aqui se inicia no átrio direito, se propaga para os átrios, então ocorre a contraçãozinha aqui atrial, fazendo com que o restante do volume dos átrios termine de encher os ventrículos. Iniciamos novamente um ciclo. Certo? Observe uma coisa, eu acho que vale a pena a gente lembrar que quando os ventrículos, eles estão ejetando sangue para fora do coração, durante a fase de ejeção ventricular, toda a coluna de sangue, então, tanto da circulação pulmonar quanto da circulação sistêmica, é empurrada para frente. Essa ejeção aqui, numa situação normal no adulto, que a gente chama de ejeção sistólica, ou volume sistólico, ou esse volume é em torno aí de 80 ml. Então 80 ml do volume empurrado para dentro das artérias vai fazer com que todo o sistema ande para frente. Isso quer dizer que se o sistema aqui do lado direito ele está em comunicação com o pulmão e voltando para o átrio esquerdo, quer dizer que esses 80 ml que foram empurrados para frente vai refletir em que 80 ml enche o átrio. Da mesma forma, isso está ocorrendo ao mesmo tempo, da mesma forma que os 80 ml do volume sistólico que foi empurrado aqui pela aorta, durante a sístole ventricular, todo o sistema vai empurrar para frente e no final, aqui no átrio direito, nós vamos ter um enchimento em torno de 80 ml através do retorno venoso. Portanto, quem enche o átrio direito, e sim de forma ativa, é o ventrículo esquerdo.
Ele tem que empurrar, então, toda essa coluna sistêmica, de em torno de 4 a 5 litros, e essa pressão para frente aqui vai aumentar, obviamente, a pressão das artérias, isso a gente consegue medir, né? Nós vamos ter alcançar a pressão máxima, que a gente chama de sistólica. Todo esse volume aqui é empurrado para frente e a mesma porção que foi empurrada vai encher o átrio direito. Então, quem enche o átrio direito ativamente é o ventrículo esquerdo, e quem enche o átrio esquerdo ativamente é a bomba direita, que, claro, é uma bomba menos robusta, até porque a coluna de sangue a ser empurrada é bem menor, certo? Então, sístole atrial, diástole ventricular, dividido em duas fases, isovolumétrica, contração, e ejeção ventricular. E a diástole ventricular, primeira fase, relaxamento isovolumétrico, e na segunda fase, então, tardia, o enchimento ventricular.